Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Está começando agora o Vida Positiva, aquele onde a gente traz especialmente um convidado para conversar conosco. E hoje é uma alegria muito grande porque existem pessoas que a gente conhece por uma habilidade, por uma faceta. Mas aqui nós temos hoje um multifacetado, um artista multifacetado, um fotógrafo, um artista que pinta, um artista que compõe, um artista que canta e um artista que escreve, faz poesias lindas. Renomado, conhecido de muita gente. Eu não vou ficar aqui tecendo muita seda. Por quê? Porque ele precisa se explicar e dizer quem realmente ele é. Vocês já sabem quem ele é. Mas eu quero que ele diga da boca do Billy quem é Alphabilly Santana. Bom dia, Mara. Bom dia, ouvintes da Rádio Conceição, pelo YouTube, pela rádio. Sou Alphabilly, para muitos Alpha, para muitos Billy, e um eterno inquieto que já venho traçando um caminho na fotografia há muitos anos e agora, há mais ou menos um ano, comecei a me dedicar também à literatura, escrevendo poesias, livros, contando histórias e também no mundo das artes plásticas e visuais com pinturas de diversas técnicas. Pois é, e é por isso que eu digo, é um prazer imenso ter você aqui no Vida Positiva Conexões. E mais que isso, eu conheço e sei o coração que existe ali. Generoso, alegre, capaz de trazer... Eu sou assim, Manuel, não adianta, me emociona quando eu falo de uma pessoa com o coração como o Alphabilly. Pode trazer, porque quando eu falo de alguém que eu conheço, eu posso dizer com propriedade. E aí a primeira pergunta é exatamente essa, né? Quem era o Billy antes das fotos, antes das lentes? Antes das lentes, eu era um surfista até dos 6 aos 14 anos, um surfista que sonhava em ser profissional, que vivia imerso a esse mundo do surf, das ondas, da natureza. Tinha algumas medalhas, alguns resultados em campeonatos, né? E era isso. Minha primeira paixão na vida foi o surf, com ele também, né? As fotos de surf, as paisagens. E sempre fui inquieto. Acho que, sobretudo, uma criança inquieta, curiosa e quase insuportável. Eu imagino essa criança em casa. Coitada da minha avó, né? Pois é. Mas o Billy, dessa parte surfista, dessa parte adolescente, aborrecente, sim, quando surgiu o amor? Porque a fotografia foi o teu primeiro olhar. Sim. Né? Aliás, não foi bem assim, talvez eu esteja um pouco enganada, mas a música também já foi essa parte, né? Já foi o teu primeiro olhar também, um dos primeiros olhares teus, né? A música como tal começou no seminário, assim, né? A parte de instrumentos. Mas eu sempre ouvi músicas, imagina, super agitado, elétrico, curioso, falante. Então, assim, sempre estava ouvindo música. Eu lembro das fitas cassetes que eu fazia, que eu trocava os encartes das fitas por fotos de paisagem. Isso era muito nítido. E um amigo meu ainda, um tempo atrás, me recordou isso. Então, essa coisa com a paisagem, com a foto, com a imagem, sempre foi muito além do surf, assim. Era sempre uma coisa, tipo, que eu ficava pirando no sol, né? E sempre quando eu falava com os meus amigos das minhas revistas que eu colecionava, a revista de surf, eu sempre falava além daquilo que todo mundo olha, que é o surf, a manobra. Eu estava sempre pirando em outras coisas também. E foi ali que surgiu o teu olhar para a fotografia? Eu acho que sim. Eu acho que já vem desse ser curioso, atento, sensível, de justamente ver
o mundo de uma maneira mais atenta, embora muito ligeira. Porque assim, quando você fala que do surf você não olhava só a onda, só a manobra, você já estava com um olhar nessa parte, eu digo assim, do comum ser diferente. Exato. Acredito que essa minha maneira de olhar o mundo sempre foi muito especial, muito atenta, né? Ainda que eu sempre fui muito agitado e continuo sendo, mas eu sempre olhei o mundo com um olhar diferente, realmente, assim, para detalhes que as pessoas talvez não estivessem acostumadas, né? Por isso que, tipo, justamente naquilo que para mim era comum, que era mostrar as manobras, né, as ondas, etc., eu sempre ficava pirando e fazendo meus amigos olharem algumas outras coisas também. É por isso que eu digo, pessoal, o Billy, eu tenho uma frase que define o Billy como artista. Ele tem um olhar sensível que transforma o que é simples em extraordinário. Eu acho que é bem isso. Já tenho que mudar meu time de marketing. E aí eu pergunto, né? Dentro desse caos que você falou, que você é super agitado, que essa correria toda, a arte, ela te organiza internamente ou o teu interno é que é jogado na arte? É uma boa pergunta essa. Eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque eu coloco o que eu tenho em mim, né? Eu digo que as minhas loucuras nas minhas músicas, nos meus poemas, nos meus livros, na foto, enfim, eu acho que eu jogo para fora todo esse interior que eu tenho, mas também a arte ela me organiza no sentido que eu estou demandando energia, né? Ela me deixa de alguma maneira tranquilo, centrado dentro do possível, né? Que o tempo que eu estou escrevendo, que eu estou fazendo minhas coisas, eu estou imerso naquilo assim de uma maneira muito forte. É isso que eu vejo. E, gente, a gente tem uma tarde de artes toda semana. Então, por isso que eu posso perguntar algumas coisinhas a mais. E eu vejo essa transformação. A pergunta veio dessa transformação que acontece quando, às vezes, o Billy chega e ele começa a desenhar. E a gente vê pela utilização das cores, a maneira como ele joga as tintas e a maneira como ele compõe. Às vezes aquilo está assim forte, às vezes até pesado, né, Billy? Com certeza. A gente percebe assim as cores, os tons, a escuridão. E de repente, no final do dia, nossa, ele está azul, rosa, ele está suave. Então a gente percebe também esse caos sendo transformado tanto do interno para o externo, como Sim. o externo afetando o teu interno e talvez reorganizando aquele pedacinho de tempo que a gente se senta e expressa o que está lá dentro. Mas sabia que outras pessoas me falam isso também, assim, que acompanham um pouco e veem que principalmente as pinturas, né? Porque também o poema e as músicas é bem mais visível, mas as pinturas elas retratam bastante o meu estado de espírito, ainda que eu nem perceba, porque às vezes eu só quero pintar, só estou pintando e tal, e só que depois de feito dá para ver, né? Como tu falasse, começa a ser muito forte, muito intenso, com cores mais pesadas, com um pouco de agressividade, e no fim vai ficando tudo suave, né? Gente, teve pintura que eu olhei e disse, nossa, isso aqui é uma preta, vermelha, isso aqui é uma caveira. Isso aqui é alguma coisa assim estranha. E aí, no final do dia, ele estava pintando o céu, mar, bem azul, florestas, né? Verdes, azuis. Então, a gente vê esse trânsito numa tarde. Imagina essa criança, né? E aí, assim, você transita por tudo isso, né? Entre as várias linguagens artísticas. E aí eu te pergunto, a minha impressão que eu tenho, e eu vejo isso, eu percebo, que quando você está desenhando, quando você está escrevendo, você está mergulhado profundamente naquilo. Como uma pessoa tão agitada consegue fazer isso? Me explica. Então, acho que só a neurociência para explicar. Mas quando eu gosto de algo, né, falando ali da pintura, eu não sei, assim, de fato parece que tudo silencia, né? Que a minha cabeça fica exclusivamente naquilo, embora muita coisa ainda esteja acontecendo ali na cabeça, mas parece que a energia ela flui melhor,
sabe? Quando eu consigo me conectar dessa maneira com coisas que eu gosto. E é isso, assim, eu sei que tem explicações científicas, mas o que eu posso te dizer... Mas assim, a gente pode até explicar cientificamente, mas nada como o ser que está passando por isso explicar, porque é o que ele sente, ninguém sente diferente. Né? Cada um sente diferente, cada um vive a sua maneira. Então, ver isso e perceber essa dinâmica, né, de mudar, de fazer, isso é muito importante, porque na tua agitação, eu acho que isso dá um slowdown. Acho que essas coisas elas me mantêm vivo, porque geram equilíbrio, né? Imagina se a minha vida fosse só a loucura que tem na minha cabeça, daí não ia ter saúde mental que aguente. Pois é, mas olha só, que bom que você tem essa loucura. Que bom. Porque você passa tudo isso, de alguma forma, você passa isso para o externo. Sim. E através da música, eu vejo, eu conheço, eu sei da capacidade e das músicas que ele compõe, porque eu tenho o privilégio de escutá-las também. Também, né? E eu vejo a intensidade da expressão na música, né? A intensidade da expressão na poesia. Então, eu fico me perguntando como uma pessoa tão hiperativa consegue fazer tantas caixinhas. Tem alguns focos bem nichados, né? Exatamente, porque são tudo... eu vejo que ele se concentra e vai. E tem outra coisa, gente. Por enquanto que ele não termina, ele não sossega, tá? Ele não sossega. Gente. Não é verdade isso, Billy? Quando eu tô com algo na cabeça, assim, é terrível. Às vezes eu tô terminando de fazer algo e tenho que almoçar, daí levo o celular e fico querendo almoçar terminando. Enquanto aquilo não me sacia, não me deixa satisfeito, eu fico desesperado. É mais ou menos por aí. E aí, olha só, né? Nos últimos tempos... Eu tenho visto, assim, você sempre teve um conceito de fotógrafo, essa parte reconhecida internacionalmente, mas eu tenho visto agora um outro lado, a expressão mais artística, né? A pintura nas exposições, a poesia pegando carona no ônibus, né? Como é isso? Como é você se sentir um artista na expressão, na tinta, nas telas, nos quadros, e como é você como poeta? Fora da fotografia, né? Fora da fotografia, porque você tem esse foco. Todo mundo que fala, Billy, o Alphabille, o fotógrafo, sim. Você tem essa marca. Então a pergunta é: como é que é isso? Quem é esse poeta que está nascendo? Como é que isso funciona dentro de ti? É novo. Ainda às vezes é estranho ouvir em alguma entrevista, como já aconteceu, em algum evento, alguém me chamar de poeta. Assim, ainda acho engraçado, por mais que eu tenha me dedicado a isso também, né? Ou como artista plástico e visual, ainda é uma sensação nova, né? Que eu estou me acostumando. E como isso reflete dentro de ti hoje? Por exemplo, né, esses dias você comentou que alguém chamou você de poeta e você ficou... Opa! Até você se reconhecer. Você ainda não se reconhece como poeta? É como assim, eu tô nesse processo, né? Eu escrevo porque amo escrever. Eu queria, sim, me tornar um poeta, né? Isso tem acontecido, tem sido validado, e acho que o costume ele vai vindo com o tempo, assim, né? Como é novo ainda para mim. Imagina, eu tive meu primeiro acontecimento, digamos assim, primeiro reconhecimento agora no Festival Literário de Itajaí, com esse projeto A Poesia Pega o Ônibus, um poema selecionado. Daí dei uma entrevista também por uma rede de TV. Então isso para mim, como poeta, é tipo, cara, que loucura, né? Porque até então era só, assim, começou praticamente como uma brincadeira. Eu sempre escrevi, mas nunca achei que isso pudesse ser algo sério. E quando eu quis levar a sério, começou com uma brincadeira, assim, eu pensei que, vou escrever uns poemas, e a coisa foi tomando outra proporção. Pessoal, temos participações aqui do nosso chat no YouTube.
Uma delas é da Radioterapêutica Oficial, que está dizendo que é super fã dessa pessoa. Outra também do Refúgio Dark, dizendo que o Billy é um querido, fala bem o dialeto peixeiro. Sim. E também do Vini, que disse saudações de Córdoba, Argentina, que é alegria rever dois amigos tão queridos. Um abração para todos eles. A rádio é minha tia e o Refúgio Dark Country é do meu tio. Um beijo, tia Silvana e tio Silvano. Um grande abraço a todos. O Ricardo, da Argentina também. Eu sei que tem mais gente ouvindo, o Ali deve estar ouvindo também, lá dos Estados Unidos. Tem mais pessoas também da família que não estão escrevendo. Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando. Conectado com a gente aí. Pessoal, é só mandar mensagem aqui no chat que eu estou lendo. Pode participar aqui do chat. E isso é ótimo, porque essa interação... Olha só, né? O nosso artista aqui e essa interação, isso é muito bom. Por isso que o Conexões, ele vem com essa proposta de conectar pessoas, de fazer a vida mais leve e trazer essa energia boa para quem está aqui e para quem está do lado de lá também. Com certeza. Billy, diz uma coisa, tem aí a poesia que andou de ônibus? Vamos ver, por enquanto que você pensa, deixa eu te perguntar outra coisa, porque você sabe, né? Que eu vim com algumas perguntinhas. Sim. E eu avisei, tá? Eu já avisei para ele que eu ia fazer umas perguntinhas difíceis para responder. E uma delas é o seguinte: com tantos prêmios, com esse reconhecimento, e esse último aí que a gente soube, né, do Mobile Photo Festival 2026, e ele foi primeiro lugar na paisagem e finalista na preto e branco. Além dos outros prêmios, o reconhecimento internacional pela National, tudo isso, a responsabilidade aumentou? Como te dizer, né? Eu sempre sou uma pessoa que estou buscando participar, né, de concursos. Até, na verdade, participo muito pouco, muito menos do que eu gostaria. Mas, à medida que tu vai elevando o teu nível e conseguindo reconhecimento, a tua cobrança interna também aumenta, né? Embora eu tenha trabalhado bem isso, não tenho sido muito refém disso. Mas, por exemplo, esse ano eu me inscrevi no último momento, da última hora, assim, sabe? Como sempre eu faço, infelizmente, tem que melhorar. Então, assim, eu ganhei... Faz o seguinte, eu procuro uma terapeuta, né, para te ajudar nisso. Eu tenho uma terapeuta nas quintas-feiras à tarde, na verdade agora às terças. Então, assim, eu ganhei na categoria paisagem e fui finalista na categoria preto e branco. Ano passado eu fui finalista na categoria inteligência artificial, que é uma categoria nova. Então, ano que vem, com certeza, eu quero vir para mais, né? Sempre quero vir para mais. Só que, claro, eu também tô com a cabeça bem... Trabalho muito para não ficar me frustrando, né? Porque não é isso que vai, de fato, mudar a qualidade do que eu já faço. Isso é só um ponto validador, né? Que é legal. Todo mundo gosta de ser reconhecido, de ter seu trabalho, sua arte apreciada, mas não vivemos somente exclusivamente para isso, né? E a pergunta que eu te faço é exatamente o que você está me respondendo. Todo esse reconhecimento, ele vem para confirmar, para assinar embaixo aquilo que está dentro de você, que você cultiva no dia a dia, que você procura regar todos os dias, porque eu acredito muito nisso. O Billy é uma pessoa que, com esse olhar sensível, ele percebe pequenas nuances que, às vezes, a gente nem olha. E aí, isso simplesmente te dá mais gás, mais energia e te incentiva a fazer a diferença e fazer melhor. Por isso que você já está me dizendo. O ano que vem eu quero fazer mais, eu quero conseguir mais isso ou mais aquilo. Por quê? Porque, pessoal, uma coisa é certa. Quando a gente tem um reconhecimento externo, primeiro a gente precisa se reconhecer. Porque isso, saber da capacidade que a gente tem de produzir, saber que a gente tem um olhar específico para determinadas coisas e seguir adiante. Mas o reconhecimento externo, ele vem como um aval para a gente continuar seguindo e, assim, subir a montanha.
Não estacionar, nem ficar pensando, será que eu vou? Não, vai. Vai do jeito que você faz. E eu me lembro no primeiro, porque aqui tem um parênteses que eu preciso fazer, e toda a responsabilidade é do Alphaville. Se hoje eu desenho, foi ele que me ensinou a buscar dentro de... Não, ele não me ensinou a desenhar. Não, isso não. Ele me ensinou a buscar dentro de mim a veia artística que eu tinha guardado. E quebrar as barreiras, né? Os exato, traumas. claro, todo mundo tem um seu trauma, e eu tinha o meu. Eu tenho uma pontinha terapêutica também. Oi? Eu tenho um ladinho terapêutico também. Ah, então, viu? Por isso que a gente se dá bem. E aí, ele é responsável por isso, por dizer para mim, procura dentro de ti aonde está a tua capacidade de se expressar na tela, no papel, usar as cores. E isso todos nós temos. O que eu gostaria de salientar é que todos nós temos. Bastou o Billy dar uma viradinha de chave. E tudo isso é para todos nós. Todos nós temos alguém que vem, vira uma chave e faz acontecer. Achei. E é isso que me torna uma pessoa tão privilegiada. Ter um amigo com essa qualidade. E ele achou a poesia do ônibus. Vamos ler a poesia do ônibus para nós, Billy, agora? Vamos. O título é Quem Espera o Barco Voltar. Eu escrevi ela dia 18 de maio desse ano. Antes do dia nascer, o barulho do motor anuncia a partida. Mãos manejam as redes. O barco retorna pesado. Há peixe saltando. No cais, a fé de quem espera. E olha só, vamos trazer isso para o dia a dia, né? O dia nem amanheceu e já está tudo sendo organizado. Então, a confiança, trazendo isso para o lado nosso, vida. Sim. Né? A confiança de que no amanhecer do dia as coisas estão indo já, acertando os seus lugares para a gente passar o dia. Porque os peixes já estão pulando, mas as possibilidades da nossa vida também já estão lá. Sim. E isso precisa um olhar sensível do pescador para saber onde jogar a rede. Precisa um olhar sensível de cada um de nós para saber aonde cuidar, aonde caminhar, onde pisar, como pisar. Eu acho que a analogia fica muito próxima, né, de vida de cada um. Sim. Eu já vou... eu não sei, tem que esperar ele para mandar os abraços. Pode mandar um abraço? Posso. Tem o Ali, da Filadélfia, que está mandando mensagem também. Obrigado, querido. Um abraço, Ali. Mandando também um abraço para Mara. Obrigada. Um grande beijo. O Ali, abração. E ressaltando isso que a Mara falou, né? Um novo dia, né? É sempre uma tela em branco, né? E assim, claro, nem todo dia eu também estou super feliz, estou super entusiasmado, né? A Mara tampouco. Só que é bom também se cercar de pessoas que conseguem estar atentas, né? A algumas coisas que podem, sei lá, podem ser impulsionadas, né? Quando eu conheci a Mara, agora é minha vez de falar. Pode ser. Quando eu conheci a Mara, ela já escrevia livros e eu já estava enlouquecido já com os poemas. E eu tenho mania de enlouquecer todo mundo com as coisas que eu faço. Ele me enlouqueceu. Ele me enlouqueceu com os poemas. E daí eu falei para ela, tu já escreve, né? Escreve tão bem, porque tu nunca escreveu poema, tu não gosta, como é que é? E fui entrando na cabeça dela e quando vi ela já estava com mais de 100 poemas, estava com mais poema que eu. Hoje tenho mais de 150 poemas escritos. Viu? E aí, detalhe, quando eu comecei a escrever os poemas que eram maiores, né? Não tinha lá as suas duas, três estrofes, ele olhou para mim e disse assim, tu conhece Haikai? Eu não tinha nem ideia do que era. Aí ele disse, Haikai, ele começou a me explicar o que era. O que é mesmo, Billy? Conta para nós. Haikai é um poema tradicional japonês que normalmente é escrito em três frases, 3 versos, e tradicionalmente tem 5, 7 e 5 sílabas. Poéticas, né? Poéticas, exato. E só que no Brasil, no Ocidente, ele ficou um pouco mais liberto, tem um pouco mais de permissões, né? Não é tão... Sim, ele é mais contemporâneo. Isso. E então eu comecei a escrever isso e fiquei louco por Haikai. Daí quando eu comecei para a casa da Mara,
Eu começava a falar muito de haikai até que Até que um contaminei. dia eu perguntei, né? Como é que funciona isso? Ah, é assim, assim, assim. Resultado, teve uma época que eu tinha mais haikais que ele. Hoje não, hoje ele já tem mais. Mas eu teve uma época que nos meus cadernos eu passei dele. Então, assim, ó, esse despertar é engraçado porque ele não só desperta, o Billy não só desperta algo dentro dele. Ele tem a capacidade de despertar algo naqueles que o rodeiam. E isso é muito bonito no ser humano, essa capacidade de saber se expressar a ponto de tocar a alma do outro. E por isso é que eu volto a te dizer, eu sou muito privilegiada em ter você como amigo. Ah, eu também. Porque essas coisas não têm preço. E de que vale, né? Ser feliz sozinho, né? Se a pessoa que está do teu lado, as pessoas que te rodeiam, não conseguirem viver essa alegria ou viver o seu melhor, né? Não adianta nada eu estar super feliz, super realizado, se as pessoas com que eu convivo, que eu gosto, não estão se encontrando ou estão com alguma dificuldade que de repente eu possa ajudar com uma conversa ou, sei lá, ouvindo. Às vezes a gente nem fala, né? Só ouve. Às vezes a gente passa a tarde em volta da mesa tomando café e conversando sobre a vida. Chora, rindo, chorando, rindo, e chorando, chora mesmo, né? cantando. Chora sim, e tá tudo bem, tá tudo certo, gente. É assim a vida não é feita só de alegria. A gente está alegre porque essa é a opção que a gente fez. Mas a gente tem os baixos da vida da gente. Com certeza. E aí eu vou entrar naquela outra área que eu amo de paixão, que é a escrita. Escrita. E eu sei que existe um livro em andamento. Eu diria que o livro, até pelo que eu vi de imagens, é um livro meio dark. É um livro... Não é que seja negro, mas ele é um livro mais sombrio, é uma história mais sombria. Fala um pouquinho, pode falar um pouquinho para a gente sobre esse teu livro novo que está sendo escrito? O romance? O romance. É o Return to Home. Minha professora de inglês aqui do lado que me corrige. Return to Home. Ok. Então, eu tenho a ideia já montada. É um romance que conta a história de uma fotógrafa que, sem querer, presencia... Não podia ser diferente, né? Mas, assim, explicar até porque a história da fotógrafa e do romance policial... um dia qualquer eu estava não sei onde e começou a pipocar na minha cabeça essa frase, essa Return to Home. E isso ficou forte. Eu falei, cara, sabe, por que isso está pipocando na minha cabeça? E essa frase é justamente uma função do drone, que é quando o drone perde o sinal, ele volta para o ponto de origem, né? Voltar para casa, para o ponto de origem. E eu pensei, que loucura. Isso começou a ficar repetindo na minha cabeça, assim, atormentando literalmente. Eu falei, acho que eu vou escrever um livro com esse título. Acho que daria um bom título. Beleza. Daqui a pouco eu falei, mas que livro? E comecei, daí a loucura começa, né? A loucura começa. Sabe que o meu Além da Linha do Olhar, ele tem a mesma situação. Quando um dia eu estava tomando café e aí analisei uma frase, poxa, você tem uma linha de uma IA, e aí, porque isso aqui você vê além da linha do olhar. Eu disse, nossa, que título bonito. E guardei, anotei num papelzinho. Vocês sabem que eu tenho mania de anotar em papelzinho, Sim. jogar em cima da mesa, né? Numa cestinha que eu tenho na mesa. E aí aquilo ficou. De repente, romance? Vamos lá, mais um. Aí comecei a pensar naquilo e vai. Então, realmente, quando fica martelando um título na cabeça, a gente tem que dar asas para que isso aconteça. E daí, assim, eu comecei a pensar na história e pensar nos personagens. Daí eu tenho um livro, digamos que estruturado e estou começando a escrever. Só que digamos que ele está... Você tem o boneco feito já. Mas ele na minha lista de prioridades, ele ainda está num ponto mais tranquilo. Porque eu recém escrevi um livro e tô com o projeto para ser aprovado, um livro de poema. Tem um livro infantil pronto também, que falta finalizar a parte burocrática. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso. E estou escrevendo um segundo livro de poema também. Ele é abusado, gente. E tem um livro de haikai também praticamente pronto, falta a parte burocrática. Ele escreve um monte de coisa, me incentiva, me bota gás, e depois eu fico na correria para conseguir alcançar de alguma forma, porque ele também me cobra.
Assim como eu cobro Claro. o Billy dos posicionamentos, de cumprir as etapas, porque essa área multifacetada dele também é um pouco dessa hiperatividade que você tem, né? Total, né? Um pouco, né? Tudo. E aí ele se concentra, faz perfeito. Daqui a pouco ele já mudou de ideia, ele já fez outra coisa. E aí quando eu digo, como é que tá? Ah, não, eu já fiz isso. Gente, peraí, já me deu um nó na cabeça. E realmente é assim, me dá um nó de vez em quando, porque ele chega com umas ideias que eu digo, e agora, eu faço o quê? Mas tudo isso só me incentiva. E eu canso de dizer e escrevo nas minhas redes sociais. Você me inspira. Você me inspira a dar o passo seguinte, você me inspira a confiar naquilo que eu tenho interno. E ter um amigo assim, gente, não tem preço. É verdade. Eu acho que essa inquietação, ela na verdade, ela vem da cabeça pro resto, né? E transborda no mundo. E daí agora, como eu me libertei, né? Porque antes eu achava que eu precisava fazer uma coisa só, né? E eu comecei a ver assim sei lá, tantos artistas no mundo, né? Leonardo da Vinci, e tanta gente que passou pelo mundo que foi tão incrível e que fez tantas frentes, né? Expressou sua inquietude de tantas formas. Eu pensei, eu também sou bem inquieto, por que não, né? Assim, não preciso ser um gênio em tudo. Basta jogar pro mundo, porque o que a gente faz também ajuda as pessoas. Né? Assim, o que a gente escreve, o que a gente pinta. Às vezes eu pinto algumas coisas abstratas que me satisfaz e algumas pessoas olham e ficam tão impactadas e ficam tão movidas com aquilo, eu falo, oi? Então, isso sem contar naquelas situações que a gente vira a imagem para cá, para lá, para descobrir o que está acontecendo com ela, né? Então, assim, o que a gente faz, de fato, chega em cada pessoa de maneira diferente e toca e mexe, sei lá, ajuda. Então, assim, muito além de um egoísmo de fazer só para mim, eu sei que eu me permito fazer porque eu sei que vai chegar em alguém e pode ser bom para a pessoa. Isso é muito legal. E isso eu posso assinar embaixo, porque assim como o que ele está falando, eu vivenciei. Foi ele que me incentivou a fazer tantas coisas de arte, tanto a poesia quanto a... Gente, eu até fiz umas 2 ou 3 letras e pedi para ele musicar. Então, assim, ó, é incentivo mútuo aqui, né? Com certeza, não tem mesquinhez, né? Isso é importante, né? A gente vive num mundo artístico que, sei lá, encontra tanta gente mesquinha, né? Tanta gente com medo de perder seu posto, perder seu holofote. E uma coisa que eu sempre priorizei, sempre valorizei muito eu não tenho medo, sabe? De ensinar o que eu sei, de falar como eu faço. Gera concorrência, não, sei lá, será? Mas como nós somos, cada ser humano é diverso, como vai gerar uma concorrência se o teu olhar é totalmente diferente do meu? Eu devo te fazer uma confissão. Ontem eu fotografei a Lua. E aí eu fiz aquela puxada, troquei, fiz, escureci, diminuí. Aí botei na IA para ver, né? Aí ele disse assim, Mara, você pode melhorar muito, me conta qual é o número o livro de celular que você tem. E aí eu fui fazendo. No final, ela disse assim, olha, pelo que você tem e pelo que você me trouxe, você tem futuro na fotografia. E eu logo me lembrei, de vou ser concorrente do Billy. Mas é isso, sabe? Despertar, porque foi ele que me despertou. Eu vou te ensinar a fotografar algumas coisas. Aquele dia da trovoada, né? Tira para minha foto. Ele tirou. Aí, a foto que ele tirou no meu celular era bem diferente da foto que ele me passou depois. Então, gente... Eu quero ser assim, eu quero ter essa criatividade, eu quero desafiar a vida com coisas boas, aprender novas coisas. E assim, ter alguém que incentiva dessa forma, cada um de nós que tem uma pessoa que incentiva a ser melhor, nossa, olha que privilégio. E aí eu aproveito e falo de tantos amigos, né? Tantos amigos que eu tenho que me incentivam muito, assim como a mensagem do Allen, né, que ele fala do nosso potencial, né, da nossa qualidade como artista, minha e tua. Obrigada. E então, assim, ter pessoas que te valorizam, né? Não se basear pelas pessoas que não valorizam, porque isso tá cheio. Tá cheio, então, tá cheio. Assim, é meio que abstrair contar a tua mesmo, história, né? Cada um conta a sua. Né? Cada um... Então, assim, abstrair, não ficar dependendo disso, mas valorizar as pessoas que têm essa sensibilidade, né? Exato. E esses depoimentos, eles chegam para a gente, principalmente eu que estou iniciando, como um afago à alma. Porque é como dizer assim, ó,
segue, dá margem, deixa a vida te levar nesse sentido, porque você tem capacidade de fazer muito melhor com o tempo, com a experiência. E isso serve para a vida. Isso é o nosso caminho. E aí, lembra que eu disse para ti? Esse assunto do livro infantil é para uma outra hora. Daqui a pouco a gente fala. E agora eu quero voltar para algo que, assim, desde o primeiro momento que eu vi, e eu sou... Traz todo a toalha. mundo sabe, já traz a toalhinha para enxugar os olhos, porque quando eu vi o livro infantil, que eu só vi o desenho, eu já me apaixonei. Eu já me apaixonei por aqueles olhinhos do peixinho que... Posso dar spoiler? Pode. Já me apaixonei pelos olhinhos do peixinho, porque ele é meigo, doce, e ele tinha uma inquietação na alma. E isso me chamou muito a atenção. Quando eu li, eu já chorei do começo ao fim, né? Aí ele, não satisfeito, trouxe a música. Aí mesmo é que eu chorei. E a música ficou como pano de fundo para o meu trabalho Isso é verdade. Tá? Algumas semanas. Ela falou, eu não consigo trabalhar se não for ouvindo a música do Lume. Do Lume. E aí conta para nós um pouquinho sobre esse Lume. Como surgiu o Lume e essa proposta, porque ele é um livro infantil, mas o adulto que lê vai entender muita coisa. Então, o Lume surgiu deve fazer um ano já, eu acho, um ano e pouco. É um peixinho da zona abissal, foi encontrado nas águas de Tenerife, na Espanha, na parte clara do mar, né, assim, na superfície. E é um peixe que vive a 2.000 metros de profundidade, então é um peixe que não está acostumado com luz, etc. Tem um formato bem feio, que eu não vou falar o nome. E só que ele morreu, né? Porque, claro, ele estava fora do seu habitat, ali de onde ele está acostumado, e não viveu muito. E eu vi um artista fazer um desenho, uma ilustração, que era basicamente assim. Era o peixinho, uma visão 90 graus, visto de cima. O peixinho na areia da praia, com um pedaço da água do mar perto dele. E um balãozinho de texto falando em inglês, eu jamais saberia. Não, é tudo tão lindo, e ele deitadinho. Depois, a mesma cena vista de um ângulo mais afastado, pegando já o pôr do sol, a mesma praia, e um outro balão de texto falando, eu jamais saberia. Travou já. Eles falam de mim, mas olha só, a emoção também vem para o lado, tá? E assim, então eu fiquei tão comovido, eu chorei tanto com essa ilustração, sabe, assim, de imaginar que o peixe perdeu a vida, mas entendeu que, cara, só poderia ver aquilo, né, que é lindo assim, porque se arriscar, sabe, enfim, eu meio que romantizei a coisa. Daí eu pensei, eu vou escrever um livro, assim, aproveitando essa história, não contando toda, porque não quero falar que o peixe morre no final. E eu criei um personagem chamado Lume. É um peixinho que vivia na zona abissal, só que o meu é mais bonitinho. Muito lindo. Gente, a carinha dele é apaixonante. E daí eu conto a trajetória dele, né? De coragem, de passar por adversidades, até, de fato, conhecer o azul do mar, que é a parte de cima. E, assim, é muito emocionante, porque eu acho que o Lume conta a história de todo mundo, né? Todo mundo tem algum azul do mar, tem algum sonho, tem alguma coisa que norteia a sua vida, sabe? Que fica martelando. E muitas pessoas talvez demorem, muitas pessoas conseguem, e muitas pessoas talvez não cheguem a alcançar, né? E muitas pessoas talvez se machuquem para chegar lá, né? Passam por dificuldades. Mas por pessoas que também não te incentivam, ou te bloqueiam, ou te assustam, ou te questionam. Por que sair da zona de conforto? Exatamente. Porque isso é o que nos impede de seguir. É o que a gente falou do medo da semana passada, da luz no fim do túnel. Eles têm todos uma conexão. O Lume, ele fala muito com o Vida Positiva, porque ele diz exatamente isso. Eu tenho um sonho e eu vou conseguir. Assim, na história, o Lume ele é atraído por uma luz, né? É atraído por uma luz, e justamente num local onde a luz não chega.
Então isso possivelmente despertou a curiosidade dele e ele seguiu a luz, foi indo, né? E às vezes essa luz na nossa vida talvez são sinais, né? Tipo, são às vezes pessoas, sinais de que, pô, de repente dá para tentar, dá para enfrentar o medo, né? Que às vezes é um pouco dolorido, né? Assim, agora eu trago para minha história. Porque quem vê os resultados, né, as revistas, isso, aquilo, não sabe da loucura que é, né, de quantas pessoas eu tive que enfrentar na minha vida que me desanimaram, me fizeram chorar. Ou situações que também deixam a gente claro, desanimado, né? Situações que nos colocam para baixo, perdas, Sim. Desapegos. Dificuldades mesmo financeiras, sabe? Exato. De querer um equipamento e não ter como conseguir, de querer uma viagem e não ter como fazer, ou enfim, sabe, de ter pessoas que chegam perto de ti, sugam o que tu tem e se fecham, sabe, não são recíprocas. Então, assim, eu acho que o Lume, ele abre um pouco essa história que tem dentro de cada um. Então, é um livro que eu acho que vai ser muito bonitinho. O Lume é muito bonito, realmente é algo... É algo que mexeu muito comigo, mexe ainda, e do Lume também me incentivou a fazer o meu livro de infantil. Sabe disso, né, Billy? E hoje a gente tem a Sora. A Sora também é uma raposinha. Muito linda. Que tem essa vontade de conseguir as coisas, um sonho. Então, olha só, essa troca, como é essa gentileza de trocar informações, trocar energia, de trocar tristezas, alegrias, como isso é produtivo no dia a dia. E todos nós temos alguém assim. Quando não tem um, tem até mais. É verdade. E aí a pergunta que eu gostaria de... Sabe o que eu vou fazer, né? Não. Não sabe. Alguma vez faltou inspiração? Falta, com certeza. E o que você faz? Se a inspiração não vem, o que é que você faz? Porque eu sei que todo dia você está inspirado para alguma coisa. Então, é o que... Eu acho, pelo menos é o que me passa. Não, mas não, pior que não tô. Assim, por exemplo, tem semana que às vezes eu fico semanas sem compor música. Né? Na verdade, eu voltei a compor música também há um ano, acho. Um ano. Já devo ter criado umas, sei lá, 50, 40 músicas. Eu estou chegando a uma conclusão. Há um ano atrás, a gente começou a se reunir também. Eu estou chegando à conclusão que a terapia estava funcionando e muito bem desde lá, tá? Com certeza. Porque se eu desenvolvi toda essa linha e ele também, a terapia só faz... Essa terapia é um café da tarde para desenhar, escrever, rir, tocar... Porque agora ele até propôs, ele tá entrando numa furada, tá? Porque ele se propôs a me ensinar a tocar violão. E eu não toco nada. Mas estou cumprindo, né? Tá cumprindo, tá me dando aulas, gente do céu, lá vai eu começar mais uma história. Mas desculpa, Billy. Não, imagina. É isso aí, eu acho que é isso que é importante. Sobre a inspiração, não tenho inspiração todo dia. À medida que eu volto a fazer as coisas, eu volto... Assim, eu tenho uma mente muito criativa e que está todo dia pipocando milhões de coisas. Só que se eu deixo de fazer essas coisas, essa criatividade ela meio que entra num stand-by, assim como foi com a música. Eu fiquei muito tempo sem compor, né? E então eu voltei a compor uma... Cara, e de repente eu estava assim, enlouquecido novamente. E assim é com pintura. Tem semanas que eu não pinto. Eu vou pintar no dia que eu vou para tua casa. Então... Isso porque a gente já antecipou, né? Era só na quinta, agora a gente... Era sempre quintas. Agora ele já pediu para fazer na terça, porque ele já não estava mais dando conta. Que demora muito quinta-feira. É como se terça não continuasse demorando. Mas então, assim, não é todo dia que eu tenho inspiração. Tem dias que, assim, de verdade, tá? Tem dias que eu me sinto assim, a florzinha do campo, sabe? Parece que... É sério isso, assim, parece que... Eu tenho dias que parece que nada dá certo, parece que, sei lá, nada faz sentido. E eu sofri por muitos anos sentindo, muito esporadicamente, claro, mas tinha dias que, sério, assim, parecia que nada fazia sentido, nada dava certo. E eu me cobrava muito quando eu sentia isso, sabe? E com o tempo eu aprendi a respeitar, porque, assim, hoje eu sei, pela minha condição neurológica, que isso é falta de dormir.
Quando eu sinto isso, eu tenho que deitar, parar de fazer tudo, parar tudo. Parar agora. E assim, e deitar um pouco, sabe? Talvez eu nem durma, mas parar de pensar. Então, assim... E para? Quando eu estou na cama, pelo menos assim, ó, se eu largo um pouco o celular, ou de repente fico com o celular, depois eu durmo. Mas assim, quando eu vou para a cama e tento, nesse momento, relaxa. O fato de tu ir para a cama já é um sinal para o cérebro que ele precisa relaxar. Entendeu? Eu só vou para a cama assim na hora que eu estou desmaiado. Então, esse descansar é uma coisa que eu precisaria fazer mais, né? Pela minha condição neurológica. E eu não faço. Então, tem hora que o cérebro fala, querido, pelo amor de Deus, vai, para. Tipo, sabe? É um aviso do corpo mesmo. Exato, porque assim, às vezes, era nas quintas que ele fazia isso. Ele saía lá de casa com 3, 4, até 6 pinturas num dia. E já saía. Eu estava desenhando primeiro ainda, mas tudo bem. E aí, no dia seguinte, de manhã, pim, 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 pim. Gente, o que é isso? Vai olhar... 4, 5 imagens já feitas do Billy. Quer dizer, ele passou a noite, ele saiu da minha casa, do desenho, esperou, de certo, uns 10, 15 minutos para começar e já pegou e foi a madrugada desenhando. Não, pior que isso eu começo antes de dormir, sabia? Perto da meia-noite, às vezes, que, sei lá, eu vou dormir. Eu deito na cama. Daqui a pouco, cara, tô inquieto, eu falo, eu vou pintar alguma coisa. Cara, daí... Aí flui. Daí vai. Mas sabe que quando eu escrevo, eu tenho isso também. Vem uma ideia, eu levanto, acendo a luz da sala, porque eu saio do quarto para ir lá e botar o material, porque não dá. Eu sou obrigada a escrever aquilo ali, pelo menos para não perder a ideia. Eu já estou ficando até sem impressão digital, já de tanto esfregar o dedo no papel para mesclar o giz pastel. O giz pastel. Ai, gente, mas é assim, tem dias, então, tem dias que eu não estou, assim, sério, até eu aprendi a respeitar isso. Ou simplesmente quando eu não estou... Às vezes eu sento, pego o violão para fazer uma música e não sai. Às vezes eu sento para editar uma foto e nada me agrada. Cara, eu aprendi que é assim mesmo. Tipo, eu largo o que eu estou fazendo e vou fazer qualquer outra coisa. Não me cobre tanto mais, entendeu? Eu acho que isso, né, essa cobrança demasiada é o que faz, às vezes, a coisa não sair perfeita. E também o excesso de busca pela perfeição. Às vezes, como eu já te falei, né? Eu pinto alguma coisa que na hora eu acho, nada a ver, assim, sei lá. Aí vem um bando de gente e diz assim, nossa, que coisa linda. Aí ele entende que está realmente bom. Não, e às vezes no outro dia também. Esses dias, sério, eu fiz uma coisa que eu ia, assim, eu ia amassar mesmo, jogar fora. Daí eu pensei, não, deixa aí, né? Tipo, deixa secar, sei lá. No outro dia eu fui olhar, eu falei, gente, que loucura, fez total sentido, assim, sei lá, ressurgiu. E assim, um momento, com foto, com tudo. É um momento, é por isso que a gente tem que com perceber. Música. Às vezes a gente quer produzir, mas o corpo não está preparado, a mente não está em ordem, a gente está meio em desequilíbrio. Aí o que acontece? Eu preciso respeitar esse tempo, respirar, fazer outra coisa e quando voltar com força total. E é isso mesmo. Música, poema, já sentei para tentar escrever algo e não fluiu. Então, sempre quando eu tento e não flui, eu largo, abandono na hora, porque não, sei lá, não é a hora. Não é a hora. Um dia eu fiz um desenho e eu disse, não gostei. E eu amassar. Aí ele disse, não amassa. É verdade. Isso tudo é uma questão de narrativa. Questão de narrativa. É claro, é questão de narrativa. O cara não vendeu um quadro invisível por uma fortuna? 85 milhões. Um quadro invisível que não existe. Eu guardei, tá? Mas eu não gostei até hoje. Mas tudo bem. Mas teve lembra que acho que era uma aquarela que eu comecei com uma ideia e no meio do caminho eu vi que, nada a ver. A aquarela virou um giz pastel em cima, é aquele? Não foi essa. Essa até que ficou legal. É uma aquarela que eu tinha uma ideia de um desenho e no fim, sei lá, eu vi que não ia rolar como eu queria. E daí eu parei. Daí eu falei, não, eu ia jogar fora, no fim não joguei. Lembra que daí eu falei da narrativa? Lembro, Depois eu peguei ela, olhei e falei... Nossa! Né? Eu tenho certeza que se eu chegar aqui para alguém mostrar, falar que isso é uma arte abstrata, né, e falar a narrativa que eu pensei ali, vai fazer total sentido. E de fato hoje faz. Né? Tipo, eu não consegui fazer o desenho que eu queria, mas eu criei uma coisa muito interessante que tem um significado, uma coisa muito legal. Tanto é que várias pessoas já viram e falaram, nossa, que lindo! É o que eu te falo. É incrível isso. Às vezes eu acho que está
horrível para mim, mas para o outro tá perfeito. Exatamente. É que a gente é exigente, né? E Billy, olha só, voltando ao Lume, né? Com todas essas transformações que o Lume passou, você acha que na nossa vida a gente precisa sair da zona abissal, como o Lume? Com certeza. Como você saiu ou sai? Porque eu acredito que a gente tenha várias zonas abissais. Sim. Como você faz para sair disso, hein? Meu último, imagina, né? Eu passei uma vida inteira trabalhando CLT, felizmente em locais que eu queria muito. Eu sempre consegui passar nos processos seletivos. E só que chegava com 6 meses, tudo começava... Assim, era o emprego dos sonhos e em 6 meses, cara, tudo começava a não fazer sentido. Eu começava a ver coisas que eu não gostava, enfim. No entanto, que pessoas da minha idade já estavam com a faculdade, já estavam quase coordenadores, ou seja, estavam com uma vida totalmente estruturada. E eu sempre me vi... Cara, eu não consegui, não era igual, entendeu? E assim, isso me incomodou muito por muitos anos. E o meu último emprego CLT, quando eu saí, eu comecei a fazer umas coisas com marketing digital que eu gosto, comecei a ganhar um dinheiro e também apareceu um projeto para quadro, para licenciamento de imagem e quadro. Daí deu um dinheiro legal. Daí eu pensei, pô, acho que eu vou aproveitar, porque se agora que eu tô livre eu não me dedicar à fotografia, ela vai me abandonar. Então, assim, ó, eu vivo tentando sair da minha zona abissal desde esse momento. Né? Porque tem meses, assim... Eu não sou uma pessoa, assim... o artista, por trás do artista, tem um ser humano, né? Então, assim, imagina, eu tenho TDAH e algumas outras coisas. A minha vida é uma loucura. A minha cabeça é uma loucura. Minha organização é uma loucura. Então, tudo é uma loucura, né? Pela primeira vez, eu estou no 4º semestre de uma faculdade. Eu já tinha tentado 3 vezes. Nunca passei do primeiro. Então, tipo assim, eu estou sempre tentando sair dessa zona abissal. E não é fácil, né? Assim, tem meses que tu vende super bem. De milhões de reconhecimento, tudo... E, cara, tem meses que parece que dá assim, ó, fica tudo tranquilo, né? E como que tu lida com o teu pensamento? Como que tu aguenta? Então, tipo assim, é sempre tentar sair dessa zona. Não é uma coisa que, não, agora eu tô... Agora cheguei aqui, tô quieto. Não, é por isso que a vida é isso que eu falo. A vida está sempre em movimento. Ela está sempre acontecendo. Se a gente perder o momento, um abraço, aquele lá não volta. E chegou comentários. O pessoal chegou um comentário aqui do Nando Pérez, falando bastante sobre a questão da música do Lume, né? Dizendo que emociona ele, traz emoção. Disse até que é melhor que a da Disney. E também do Vini, dizendo que consegue sentir a energia que vocês transmitem nessa entrevista e nas suas obras. Obrigado. Essas coisas a gente sabe que quando falamos, e eu sempre digo, né? Quando a gente fala com o coração, fala com a verdade. E a verdade sempre movimenta energia boa. Com certeza. E, Billy, nós estamos agora na última parte do nosso programa e eu queria que se você tivesse que deixar uma foto todas essas fotos que você fez, para guardar para o futuro, eu quero uma foto, uma frase ou uma mensagem para as próximas gerações que estão por aí. O que você diria para nós? Se a mensagem fosse deixada numa garrafa para a posteridade. Uma foto, acho que seria assim, das fotos que eu fiz, estás falando? Exato. A foto da dona Ivonete Tarrafiando, que foi a minha foto que abriu minhas primeiras portas e toda a projeção, que foi a foto da Net Geo, e enfim, né, que teve tudo isso. E a frase, o pior que eu quase procurei aqui, mas eu não vou lembrar, mas é que tem uma frase que da Clarice Lispector, que na verdade é parte de um poema dela, eu não vou saber bem, mas é algo assim, A ideia é que assim, a pessoa perdida. É tipo assim, ela tem saudade de alguma coisa que ela nem sabe onde perdeu, nem sabe se teve, nem sabe se nada. Cara, super me representa, assim, no sentido que eu vou me descobrindo todo dia, né? Tem coisa que às vezes eu nem sabia que, de repente estou pintando, de repente eu estou escrevendo, então assim, entender que se perder é parte da caminhada. Se perder é parte da caminhada. E olha que, assim, para finalizar, ontem foi o centenário de 100 anos da morte de Lauro Miller.
E eu escrevi um poema sobre que no final fala justamente, não fala algo assim, ó. Mas eu vi, achei fantástico isso aí. Leia pra gente, É Billy, só o final. por favor. 100 anos depois, não, volto. Descobriu cedo que partir também era uma maneira de permanecer. Né? Ou seja, essa coisa de se perder, né? de se permitir De sair. se permitir sair. É muito interessante. Aí era a frase, a foto e... A mensagem final é isso A aí. mensagem, Se perder, a foto, a mensagem final: filtrem seus ouvidos, ouçam tudo, aprendam a filtrar, descubram quem vocês são, descubram qual a qualidade daquilo que vocês fazem, né? Que tipo de sonhos, aquilo que faz você feliz. E assim, e acredita, porque também se não acreditar, daí fica difícil, né? Não, se tu não acreditar, mas é difícil tu chegar a entender a qualidade do que tu faz, né? Por isso que na foto no começo eu ficava desesperado, porque vinham e falava, é muito saturado, eu gosto de preto e branco, eu gosto de foto mais assim, até eu entender que, cara, esse é o meu jeito. Exatamente. Entendeu? Quem gostar vai gostar desse meu jeito. E tem nicho para tudo. E você criou a assinatura, né? Eu acho que esse é importante. O artista ele tem que ter uma assinatura. Confia. Confia e segue adiante. E busca, né? Também não é confiar e ficar parado, tem que sair da zona abissal, senão vai ficar no escuro para sempre. Não, ficar na zona abissal não dá para ficar. Eu deixo agora, rapidinho, suas considerações finais. Eu só quero agradecer a Mara pelo convite, a esse querido que eu nunca lembro o nome. Manuel, pela gentileza, pela técnica. Deixa tuas redes. O pessoal, o Alho, o Ricardo, o meu tio e minha tia. Agradecer a todos. Todo mundo que está ouvindo e também que não comentou. Minhas redes sociais é meu nome, Alfabile, ALFABILE. Então, se procurar no Face, no Insta, onde for, vai achar. E estou sempre, assim, sempre tentando trazer coisas novas. Na minha loucura dessa organização também de rede social, que me consome. Mas, assim, eu estou nas redes sociais e muito feliz sempre respondendo as mensagens, o carinho de todo mundo. Nas redes sociais, caminhando de ônibus, tudo por aí. Por aí também. Gente, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu não poderia deixar de escrever alguma coisa para o Billy nesse final. E agora te prepara. Traz a toalha. Te prepara, porque eu vou ler, tá, gente? Billy, hoje a gente não percorreu sua arte. Nós percorremos a trajetória de um ser humano que transforma o cotidiano em arte, que encontra o extraordinário onde muitos não veem nada. E eu quero terminar esse programa lembrando do Lume. O peixinho que saiu das profundezas em busca do azul do mar. Todos nós temos nossas zonas abissais, nossas zonas escuras. E quando seguimos adiante com coragem, descobrimos cores e horizontes que jamais imaginamos encontrar um dia. Eu desejo que a tua inspiração, que você siga sendo sempre essa inspiração para as pessoas, assim como é para mim, que o teu olhar sensível e generoso sempre traga uma mensagem de confia e segue adiante. Muito obrigada, não só por partilhar isso, mas por ser meu amigo. É recíproco, sabe disso. E é assim que eu gostaria que vocês lembrassem, queridos ouvintes e internautas. Uma verdadeira amizade se constrói com críticas, com apoios, com silêncios, com falas, com risos, com choros, com presença. E isso é o que importa. E o Vida Positiva de hoje fica por aqui. Eu sou a Mara Graff, a chorona do programa. E vamos em frente, porque daqui a pouco, semana que vem, tem mais. Um abraço. Um abraço, pessoal. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.